e conservação da mensagem de Cristo pura. No capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer: o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Você ouviu a pregação do Evangelho da minha parte. Você ouviu outras pessoas falando que eu tinha pregado sobre isso. Você já viu algumas das minhas cartas. E isso mesmo que eu recebi e passei a vocês, é o que deve ser passado para outros. Ou seja, mantenha a pregação no mesmo padrão. Não pregue outras coisas. Não fale de você. Não fale dos problemas. Não fale daquilo que você acha. Um dos maiores problemas da pregação hoje é o achismo. Não só da pregação, da nossa vida. Porque quando a gente acha demais, a gente não acha nada. Você já viu o que acontece? Ah, é porque eu acho que eu vou. Aí você não vai. É porque eu acho que dá certo. Mas não dá certo. É porque eu acho, e você vive sempre achando, e no final das contas você não encontrou o sentido daquilo ali. Você nunca vai ter certeza de alguma coisa, porque se você só achar. Mas quando você escuta a pregação do Evangelho de forma fiel, você não acha mais nada, você tem certeza. Da mesma forma que ontem, eu espero que você tenha saído com a certeza de que nós estamos seguros nas mãos de Deus. Hoje, eu espero que você saia daqui com a certeza de que não dá para a gente ficar achando, tentando adivinhar alguma coisa na palavra de Deus. Nós temos que meditar nela e nela parar. Não colocar mais coisas. E isso tem sido também um problema que a gente tem enfrentado. Timóteo enfrentou e a gente tem enfrentado. A tendência, a tentação é muito grande. E que a gente coloque coisas no culto que não são propriamente do culto. E por que a gente resiste? Ah, é porque nossa igreja é tradicional. Não, tem nada a ver. A gente resiste porque segue a palavra. Porque tem muita igreja tradicional colocando coisa que não tem nada a ver com a palavra. Porque não adianta ser tradicional sem ser bíblico. Esse é um ponto a se refletir. Eu preciso ser bíblico. A igreja precisa ser bíblica. Se ela se aparta da Bíblia, tudo vai por água abaixo. E aí, 2 Timóteo para hoje, diz o seguinte: até o fim, Paulo ficou firme na fé. Por isso, estimulou Timóteo a continuar a obra de Cristo. Você está firme e disposto a cumprir todas as designações de Deus para você? Resposta, a mais sincera possível. Quem está firme e disposto a cumprir todas as designações de Deus para a gente? Difícil, né? Todas. Não é metade não, não é 70%, não é 99%, 100%. Senhor, manda aí. Senhor, hoje? Hoje não, né? Deixa para amanhã. Amanhã eu vou. Senhor, ordena que você entregue determinada coisa para alguém. E você diz, mas logo para fulano. Nós somos movidos pelas circunstâncias. Mas quando nós temos, de fato, segurança nessa palavra, aí nós estaremos firmes e dispostos a cumprir as designações. Eu não vou dizer todas, mas nós estaremos muito mais firmes e dispostos a cumprir as designações de Deus para a nossa vida, quando estivermos firmados na palavra, de fato. E quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que todos nós somos falsos crentes, que não temos segurança na palavra. Eu estou querendo dizer que tem designação de Deus para a nossa vida que é difícil de cumprir. Por quê? Porque Ele nos ordena coisas ruins? Não, porque a nossa mente é limitada e não compreende as designações de Deus. Então tem coisa que a gente fica se questionando e acaba não querendo fazer. Mas vai fazer. Porque de fato, os planos de Deus são aqueles que se cumprem na nossa vida. Paulo ficou firme na fé, mesmo passando por muitas questões.
E isso estimulou Timóteo, porque ele disse: espera aí, Paulo não é melhor do que ninguém. É, não. Paulo é servo de Deus como todos os outros são. Agora ele teve um diferencial, ele ficou firme na fé. Timóteo quer realizar tanto quanto Paulo, quer ter uma vida tão próspera quanto a de Paulo, na pregação do Evangelho, na defesa da fé cristã, fique firme na fé. E Paulo escreve essa carta encorajando Timóteo a fazer tudo isso. Veja aí o conteúdo, ponto 3, o bom combate. Capítulo 1, versículo 6 a 8, vai trazer para a gente o encorajamento para lutar em defesa da fé. Olha o que ele diz. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Qual é o chamado do Evangelho para a gente? Quando nós somos atraídos pela pregação do Evangelho, qual a mensagem que fica nos nossos corações? Se esse é o Evangelho pregado. O que diz o versículo 8? Participa comigo dos sofrimentos. Então você está sendo chamado para sofrer. Ah, pastor, então não quero não. Ser chamado para sofrer? Quem quer ser chamado para sofrer? Realmente ninguém. Mas você tem que entender que viver o Evangelho é ser chamado para sofrer. Primeira coisa, nós somos chamados para a santidade. Manter a santidade causa sofrimento ou não? Causa. Porque eu estou indo de encontro, ou seja, contrariamente à minha carne. Dói. Tem hora que dói. Então, já somos chamados a sofrer porque somos chamados para a santidade. Nós somos chamados a viver como Cristo viveu. Cristo sofreu? Sofreu. Paulo sofreu? Sofreu. Timóteo? Também. João, que nós vimos à noite durante alguns meses, sofreu. Todos esses sofreram. E você quer ser crente em 2019 sem sofrer? Não dá. Vai ter uma certa dose de sofrimento. Só que esse sofrimento não se compara com aquilo que a gente vai ter eternamente. Isso é muito pequeno em relação aos benefícios que esse sofrimento vai trazer. Então, não é o sofrimento pelo sofrimento. É o sofrimento que vai nos trazer glória mais na frente. Então, a gente tem uma esperança bendita e sofre esperando nela. Mas há um sofrimento envolvido nisso. E o sofrimento principal da vida de Paulo e de Timóteo envolve a defesa da fé, a luta na defesa da fé. Se esses homens não tivessem lutado para que a fé fosse mantida pura, o que teria chegado até nós hoje seria algo terrível. Imagine que se muitas vezes você sai de um local, passa um ano fora, quando você volta está tudo de perna para o ar. Imagine esses homens aqui anos e anos. Os grandes servos de Deus trabalhando durante séculos para que essa palavra chegasse aqui do mesmo jeito. E Deus preservando a mensagem fiel da sua palavra. É difícil manter. Ele usa algumas figuras sempre ligadas a uma guerra ou a uma sequência de treinamentos. Veja que ele fala sobre um soldado.
Ele diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo 3. Ele fala de novo em sofrimento e ele diz: como bom soldado. Soldado sofre? Sim, sofre. Se não acontecer nada com ele na batalha, só o campo de batalha já é um sofrimento, só estar no campo já é. Né? Imagine se ele for chamado realmente para a batalha, para guerrear. Então, ele precisa participar dos sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E ele diz no versículo 4: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, Timóteo, uma vez você pegou no arado, não olhe para trás não. Uma vez que você foi chamado para trabalhar, não volte atrás. Você não pode se envolver com coisas dessa vida, porque o seu prazer, a sua satisfação deve ser agradar aquele que o arregimentou. Então ele não vai fazer o que é confortável, ele não vai fazer o que é rentável. Timóteo vai fazer o que é necessário para que Cristo seja agradado, aquele que o chamou. Depois ele vai falar sobre o atleta, no versículo 5, quando ele diz: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E ele, quais são as normas da nossa guerra, da nossa batalha? Onde estão as regras desse jogo? Estão na palavra. Como devemos defender a fé cristã? Pela palavra. Prega, insta, exorta, corrige, repreende, com toda longanimidade e doutrina. Esse versículo é a base da defesa da fé cristã. Depois ele vai falar do lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ele diz: Timóteo, eu sei que vai ser pesado para você. Eu sei que sofrimentos serão envolvidos nesse processo. Mas aquele que trabalha é o primeiro que vai colher os frutos. Porque você está plantando, você está trabalhando com a vida dos irmãos, você está trazendo a palavra para eles. Nisso Deus está te abençoando. Nisso Deus está honrando o seu trabalho. E quando você perceber o crescimento, pessoas ao seu redor talvez nem enxerguem, mas você que está imerso nesse processo vai começar a enxergar as maravilhas que Deus está produzindo. E isso vai trazer alegria ao seu coração. Então você já estará colhendo frutos daquilo que você sofreu para plantar. Veja o seguinte: qual é a grande alegria de alguém que lidera a igreja de Cristo? Ver a igreja crescer. Agora, ver a igreja crescer é numericamente ou qualitativamente? As duas coisas. As duas coisas. Porque essa conversa de que, tanto faz, se a igreja lá tiver 5 pessoas, mas tá bom, né? Se a gente é fiel, é o que interessa. Não, igreja fiel cresce. Cresce, Deus honra a igreja fiel. Ela não pode ser pequena o resto da vida. Ela tem que crescer. E como é que ela cresce? Sendo fiel também no evangelismo. Sendo fiel na vida. Sendo fiel em tudo, no combate às falsas doutrinas. Ela precisa ser fiel em tudo. E aí ela vai crescer qualitativamente e quantitativamente também. Mas quando eu digo que o crescimento da igreja, ver a igreja crescer, a maior alegria de quem está liderando ela, é porque não adianta qualquer outra coisa acontecer na vida da igreja, o coração de um ministro do evangelho não se enche de alegria se ele não perceber o crescimento e o amadurecimento das pessoas. Porque foi para isso que ele foi chamado. Então, nós fazemos outras coisas, além da pregação, do ensino. Mas o principal é esse. Nós podemos fazer projetos sociais. Nós podemos fazer projetos arquitetônicos. Nós podemos, sei lá, fazer alguma coisa em relação à sociedade, como, por exemplo, construir uma escola para servir a comunidade.
Mas nada disso vai trazer mais alegria ao coração de um líder da igreja do que ver dentro do templo e fora o desempenho dos irmãos como fiéis crentes na palavra. Porque você pode não ter recursos, você pode não ter espaço, mas se você tiver fidelidade, você consegue encaminhar o corpo de Cristo saudável. Nós não podemos achar que o fato de encaminhar o povo de Cristo saudável dentro da palavra depende de recursos, simplesmente. Depende de um espaço amplo, simplesmente. Depende da ajuda de algumas outras pessoas. Não, ele depende da nossa fidelidade. Eu posso ter um templo para 1000 pessoas. Eu posso ter um orçamento de 100 mil reais mensais para trabalhar com a igreja. Se eu não tiver fidelidade, tudo isso vai para a ruína em 2 tempos. Nós vemos mega igrejas lotadas de pessoas vazias, porque não tem sido trabalhado com fidelidade. A palavra de Deus e o caráter do homem. Nós precisamos ser fiéis. Nós queremos colher frutos. Então trabalhe com fidelidade na plantação. Nós queremos ver o amadurecimento. Então trabalhe com fidelidade na pregação, no ensino. Nós queremos ver pessoas que trabalham para Deus independente de quem está à frente. Eu vou, se o pastor for, a gente evangeliza. Se o pastor não for, aí fica difícil, né? Não, você vai independente, porque você tem maturidade para saber que a responsabilidade é de todo crente. Então você visita, você evangeliza, você ora, você prega, você ensina, independente de ter um pastor à frente ou não. A figura dele é importante? É, mas não é primordial. A figura primordial é de Cristo. E aí ele vai citar também a figura do obreiro, no versículo 15. Até hoje, é a frase que eu coloco no statusinho lá do WhatsApp. E o pessoal talvez olhe para o WhatsApp e pergunte, o que essa frase quer dizer? Essa frase quer dizer que no dia 16 de junho do ano passado, eu abracei uma grande responsabilidade. E se eu não for fiel, Deus tira essa responsabilidade. Diz, procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado não é, eu estou pregando. Obrigação. Eu estou ensinando. É sua obrigação. Eu estou orando pelos irmãos. É sua obrigação. Procura apresentar-te aprovado na sua vida. Olha a responsabilidade. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Ou seja, nada na sua vida pode colocar você em xeque. Ninguém vai colocar você na parede por conta das suas atitudes, por conta do que você falou. E ele vai dizer mais o seguinte, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui, ele expande a orientação. Timóteo, cuida da doutrina de ti mesmo. Ou seja, maneje bem a palavra da verdade, mas seja um crente, primeiramente. Não pense só em ser líder, ou seja, não pegue na Bíblia só para fazer sermão. Não pegue na Bíblia só para fazer estudo. Não deixe ela empoeirada. Seja, primeiramente, crente. Cuide de si, para que você possa cuidar de outros. Essa orientação que Paulo deixa para Timóteo. Depois vai falar de utensílio no versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Timóteo, você vai encontrar muita coisa na sua vida, na igreja. Muita coisa boa que vai servir para você. Muita coisa que você deve aproveitar. Utensílios de ouro e de prata, ou seja, coisas que podem ser trazidas para a sua vida e para a vida da igreja e que serão benéficas. Mas também tem muita coisa de madeira e de barro.
uns para honra, outros para desonra. Você vai ter coisas excelentes, vai ter coisas que não devem passar nem pela sua mente fazer na sua vida e na vida da igreja. Não negocie o evangelho. E ele ainda utiliza a figura do servo nos versículos 24 a 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Timóteo, o que é que você deve ser? Ministro do Evangelho, o que é que você deve ser? Primeiro, não deve viver a contender. Brigar por tudo. Tudo cria uma causa, cria uma confusão. Deve ser brando para com todos, apto para instruir. Tem que ter preparo para ensinar. Paciente. Ensinou. Pastor, não entendi. Explica de novo. Pastor, não entendi de novo. Explica de novo. Pastor, estou ainda sem entender. Explica de novo. 10 anos depois, pastor, eu nunca entendi. Senta aqui, meu irmão. Você vai entender agora. Explica pacientemente. Pastor, pequei. Disciplina. Volta. Pastor, pequei de novo. Disciplina. Volta de novo. Pastor, sabe como é, né? Escorreguei. Disciplina. Volta de novo. Paciente também com os erros. Uma hora certa. Se for da vontade de Deus, uma hora certa. Mas eu preciso disciplinar, versículo 25, com mansidão os que se opõem. Ah, pastor, mas eu não quero não esse negócio não. O que é que tem a ver eu ficar longe da comunhão da igreja? Meu irmão, você está em pecado. Você tem que ser tratado. Entende? A vida da igreja depende muito do que a gente faz. Eu não posso tratar de todo jeito. Então preciso lhe tratar. Com amor, com mansidão. Mas é necessário, é urgente. Ah, pastor, olha, quem me julga é Deus, eu vivo do jeito que eu quiser. Não pode. Mas ainda assim, vendo a obstinação no pecado do irmão, eu tenho que discipliná-lo com mansidão, na expectativa de que Deus conceda não só o arrependimento, mas o conhecimento da verdade e o retorno à sensatez. Quando você peca, você não está pensando. Quando nós pecamos, são os 5 minutos de loucura que dá na cabeça da gente. Quando a gente faz alguma coisa que fere a santidade do Senhor. E a gente precisa do retorno à sensatez. E ele só vem com arrependimento. Porque eu não vou dizer que eu vou deixar de fazer alguma coisa que eu não me arrependo de ter feito. Eu fiz, não me arrependo, fatalmente eu vou fazer de novo. Então aqui a ideia é disciplinar com mansidão, na expectativa de que Deus conceda primeiramente o arrependimento. Então meu coração já está abrandado aí. Eu me arrependi do que eu fiz. E agora vem uma segunda questão. Eu vou retornar à sensatez. Eu vou começar a pensar da maneira que eu devia ter pensado antes de pecar. Antes de pecar eu devia ter pensado. Quando eu peco primeiramente contra Deus. Quando eu peco eu firo a santidade de Deus. Quando eu peco eu estou ferindo a lei de Deus. Quando eu peco, eu estou saindo do alvo colocado por Deus para a minha vida. Eu estou todo errado. Eu preciso voltar à sensatez. Então, ele utiliza dessas figuras no conteúdo. E para fechar, o contraste declarado é uma das coisas que eu mais gosto dessa carta. Quando ele diz, há uma clara distinção entre os impostores e os soldados de Cristo. Eu vou explicar porque é a parte que eu mais gosto. Ele diz a apresentação de características e identificação na carta. Abre aí comigo o capítulo 4, versículo 9 até o versículo 14. E depois a gente vai falar do 19 ao 22. Todos esses vão ser expostos posteriormente, mas só para que a gente tenha uma visão. Ele diz,
procura vir ter comigo depressa. Paulo está precisando da visita de Timóteo. E ele diz, venha depressa, porque ele já tinha falado no versículo 6 que o tempo da sua partida está próximo. Então é quase que um último desejo dele. Timóteo, eu quero lhe ver, venha depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Paulo está expondo aqui uma pessoa que apostatou. Paulo está dizendo, ele amou o presente século, viu as coisas do mundo, se encantou e foi embora. Foi para Tessalônica. Paulo está onde? Está em Roma. Ele diz, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Veja, o problema não foi só Crescente e Tito. Eles estavam em outros locais, mas fazendo a vontade de Deus. Porém, Demas amou o presente século e abandonou. Somente Lucas estava com ele. Simplesmente ele começa a apresentar características daqueles que são impostores e daqueles que são soldados de Cristo. Soldado de Cristo permanece na batalha até o fim. Impostor, na primeira dificuldade, corre. E ele vai dizer, toma contigo Marcos. Marcos, aparentemente, na primeira viagem, poderia ser colocado como um impostor, mas era um bom soldado de Cristo. E aí ele reconhece isso dizendo, traze-o, pois me é útil para o ministério. Quem é útil para o ministério? Os bons soldados de Cristo. Os impostores não são úteis para o ministério. E ele vai dizer, quanto a Tíquico, mandei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro me causou muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Sabe aquela coisa que hoje é o politicamente correto? Não existe na palavra de Deus. Não existe essa historinha de dizer, não, eu não vou falar não, porque pode ser que a pessoa ache ruim, né? Depois venha falar comigo, aí você vai ficar com raiva de mim. Não tem esse negócio não. Alexandre o latoeiro, ele mesmo, nome e função, ele me causou muitos males. E isso ele diz, mas também dizendo que é o Senhor que vai lhe dar a paga das suas obras. Ele não está dizendo assim, quando eu chegar por aí, que eu for solto, eu vou pegar Alexandre Latoeiro, que ele me causou muitos males. Não, ele está dizendo, eu estou dizendo aqui quem me ajudou, reconhecendo as suas funções e as suas boas características. Só que eu também estou dizendo aqui, Timóteo, tenha cuidado com algumas pessoas que de fato me causaram muitos males, que abandonaram a fé. Não se acompanhe deles. Não se acompanhe. Demas amou o presente século. Eu não posso mais confiar nele. Ele me abandonou e foi para Tessalônica. Alexandre me causou muitos males, mas o Senhor é quem tomará conta dele. Mas ele apresenta as características dos impostores e diz quem são. Às vezes quando a gente diz alguma palavra ou fala de algum nome, no popular, quando dá nome aos bois, muita gente se escandaliza dizendo, pastor, não fale sobre isso não. Não diga isso não, porque pode ferir os irmãos. A gente não precisa ter medo não. Se for irmão, a gente trata com mansidão. Mas tem uns que são somente irmãos. Ou você se associa com pessoas que deturpam a palavra de Deus. Você não se associa com esse tipo de gente. Para se manter firme na fé e fiel a essa palavra, aquele que realmente guarda a palavra de Deus é nosso irmão. Aquele que realmente vive a palavra é nosso irmão. E se realmente guardamos a palavra e vivemos a palavra, somos irmãos de outras pessoas. Quem não faz isso, a gente não pode receber como irmão. A gente não pode considerar da mesma família, porque não está obedecendo ao nosso Pai. Então, aquele que desobedece a palavra de Deus, aquele que deserta, aquele que sai, que abandona,
não é digno de fazer parte da família. E isso quem está dizendo não sou eu e nem é Paulo, é o próprio Deus. Através de sua palavra ele deixa muito bem claro: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se eu não guardo os mandamentos, se eu não quero nem saber deles, eu desprezo na minha vida, eu não posso dizer que amo o Senhor. Então, é algo que nós precisamos sim na nossa vida cristã, é identificar impostores e servos fiéis de Cristo. Para quê? Para colocar no jornal? Não. Para que os impostores, a gente saiba muito bem quais são as suas obras e se afaste delas. E os bons servos de Cristo, a gente esteja junto, trabalhando pelo mesmo Espírito, com o mesmo amor, sendo protegidos pela mesma graça e misericórdia do Senhor. Buscando um só objetivo, que é o crescimento da igreja de Cristo e a glória do Senhor. Então, é um contraste declarado. Ele não mede palavras para dizer: Timóteo, esses aqui você conta, esses aqui você não conta. Bom seria que em toda a igreja nós tivéssemos muito mais pessoas com quem nós contamos do que as que nós não contamos. Mas a divisão final entre impostores e servos, soldados de Cristo, será na glória. A minha oração nessa manhã é apenas que nós, aqui, possamos ser bons soldados de Cristo. Independente dos impostores que apareçam, independente dos impostores que já existem, mas a nossa responsabilidade é estar fiéis a essa palavra e sermos encontrados como bons soldados de Cristo. E que a meditação desses textos possa nos ajudar a, de fato, ser bons soldados de Cristo. Não precisa no final da sua vida você colocar na lápide do túmulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas que isso possa ser lembrado por quem conviveu com você, e que você desça a sepultura com a consciência limpa de que isso representou a sua vida cristã.